abordar o quê? Das funções inorgânicas. A primeira que nós iremos abordar, os ácidos. De acordo com Arrhenius, ele diz que a característica principal de ácido é que o cátion, a parte positiva, vai ser sempre o H+. A parte negativa vai variar, tá? Isso é a característica principal de acordo com Arrhenius. Uma outra característica também que nós temos dos ácidos é eles conduzem eletricidade, né? Porque como tu vai ter uma diferença entre cátion e ânion, isso aqui é característica para conduzir eletricidade. Eles reagem com metais, né? Nessa reação com metais, uma das características é a liberação desse gás hidrogênio. E o pH, que a gente vai abordar mais para frente, dos ácidos é menor que 7. Eles são líquidos também à temperatura ambiente. Uma outra característica também que nós podemos ter sobre os ácidos é sempre que alguma fórmula química começar com H, tu dá uma desconfiada, porque esse cara pode ser um ácido. Por quê? Quando nós temos que o cátion é o H, tá? Esse H+, por padrão, ele fica na frente. Então, se tu tiver qualquer fórmula começando com H, tu desconfia que pode ser um ácido. Esse exemplo aqui, no HCl vai ter o quê? O H+, Cl-. Então, de acordo com Arrhenius, o que a gente tem? Que todo composto que for um ácido, tu vai colocar em água, ou seja, em solução aquosa, e vai ocorrer uma separação. Tu vai ter de um lado o H+, do outro uma parte negativa, tá? Que sempre vai estar variando, mas tu afirma o quê? Sempre H+. Isso é a característica de todo ácido. Agora, o que nós temos também? Nós temos classificação destes ácidos. Como é que a gente classifica? A primeira classificação que nós temos é quanto ao oxigênio. Como assim quanto ao oxigênio? Quanto à presença dele. Se o cara tiver oxigênio, como aqui H2SO4 é chamado oxiácido, tá? Como HNO3, tá? E assim por diante são oxiácidos, ou seja, ácidos que contêm a presença de oxigênio. E já os outros que nós temos aqui, os hidrácidos, são ácidos que não têm oxigênio, como o quê? O HF, o HCl, dentre outros. Uma outra característica também que nós temos é quanto ao número de H+. Como assim? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Tá? Quanto mais ele liberar, tu vai ter uma classificação. Por exemplo, o seguinte, pega o HNO3, tá? Ele vai liberar apenas um H+. Então, ele é chamado de quê? Tá? Monoácido. O que mais que nós temos? O H2SO4, tá? Ele é chamado de quê? De ácido. H3PO4, que libera 3H+, triácido. E o HK3SO4 é o tetrácido. Tá? Então essa é a primeira classificação que nós temos. Então nós temos aqui quanto à presença de oxigênio, tem oxigênio, não tem. Quanto ao número de Hs que tu libera, tá? Olha aqui, liberou 1, monoácido. Liberou 2, diácido. Liberou 3, triácido. Liberou 4, tetrácido. Tá? Tem alguma outra classificação? Tem. Quanto à força. O que nós podemos ter quanto à força? Tá? Quanto à força desses ácidos, nós temos o quê? Nós temos o alfa. O que é o alfa? O alfa ele é uma constante experimental, que tu determina experimentalmente para os ácidos, que te diz o seguinte, tá? Aqui é o número de Hs que se separaram, e esse aqui é o número de Hs total. Tá? Então esse é o percentual, ou seja, nem todo ácido que tu coloca ali, tá? Vai ocorrer essa separação. Tá? Então algumas moléculas vai ocorrer a separação e outras não vão ocorrer. Tá? Então aqui que tu tem
Tu tem o número de moléculas total, né, no caso, teus Hs total, e aqui os que houve a separação. Esse teu alfa vai ter o quê? Se esse alfa for maior ou igual a 50%, ou seja, se nós tivermos 100 moléculas de um ácido, tá? Dessas 100, mais de 50 se separaram, nós classificamos esse ácido como forte, tá? Se aqui nós tivemos uma quantidade entre mais de 5% até 50% dessa separação, né? Ou seja, colocamos lá 100 moléculazinhas, entre 5 até um pouco menos de 50 se separaram, tu pode classificar esse ácido como moderado, tá? E nós temos o seguinte também, nós temos também classificação de menos de 5%. Aí esse ácido é um ácido fraco, tá? Mas quanto a esse alfa, não é tão necessário se preocupar, porque não tem como tu determinar isso sem ser experimentalmente, ou seja, tem que ter essa informação, então não te preocupa, tá? O que nós podemos ter quanto à força, tá, é quanto a um oxiácido. O oxiácido tem como tu dizer a força dele só olhando para ele? Sim, num oxiácido é possível. Imagina aqui, tu tem o X, e que esse X, total de oxigênios, tá? E o que tu vai fazer? Tu vai descontar o número de hidrogênios. E tu vai ter um resultado. Se o teu resultado for 2 ou 3, esse ácido é forte. Se o teu resultado for 1, esse ácido é moderado. Se for 0, fraco, tá? Então nós podemos pegar como exemplo aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Quantos oxigênios nós temos? 4. Menos 2. Isso aqui deu resultado o quê? 2. 2 é um ácido forte. Tá? Podemos ver outro? Sim. HNO3. Nós temos 3 oxigênios. Quando não aparece nada aqui, indica o quê? 1 menos 1. Nós temos o quê? 2. Então também é um ácido forte. Tá? Então essa é uma pequena dica como a gente pode saber a força de um ácido dos oxiácidos, né? Ou seja, aqueles que têm oxigênio somente olhando para eles. Nós encontramos os ácidos diariamente em várias ocasiões. Por exemplo, tu pega ali o ácido acético, né? Onde é que tu encontra ácido acético? Vinagre. Então, aquela característica do gosto do vinagre, como é que é o gosto do vinagre? O gosto de um ácido é azedo. O vinagre, ele é um ácido fraco, tanto que a gente pode consumir. O HCl, que foi o primeiro exemplo que eu coloquei ali, essa fórmula aqui, HCl, ácido clorídrico. Onde é que tu encontra ele? Tu pode encontrar ele também, né, em alguns produtos de limpeza, ou também dentro do nosso estômago, só que claro que está diluído. Nós temos as paredes do estômago, que elas são preparadas para receber esse ácido. Obviamente, se a pessoa também ela tem uma quantidade excessiva de ácido, né, nós temos a chamada azia. E se aquele ácido ele não está no estômago, está um pouco mais acima, né, um pouco mais no esôfago, tá? Aí tu vai sentir aquela queimação. Por exemplo, o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é adicionado para fazer os refrigerantes, para dar aquelas bolinhas, né?
ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então o ácido está em vários produtos, em tudo que a gente usa, tá? Então a primeira etapa que a gente viu é o que? Classificação e o que é um ácido. Lembrando o que é o ácido? Ácido é aquele composto que em solução aquosa, em água, libera a parte positiva que é H+, né? Ou seja, um cátion, um H+, e um ânion, que será o quê? Qualquer coisa, tá? Vai variar. A parte negativa vai variar. Então essa é a primeira parte. Depois o que a gente tem? A gente tem a chamada nomenclatura dos ácidos, tá? Ou seja, o que é isso? Dar nome. Então o que acontece? Nós temos aqui, isso aqui é uma regrinha básica para te poder dar um nome a qualquer ácido. Como assim? Esse aqui é o nome do teu ânion. Como assim? A tua parte negativa. Isso aqui é a conversão que vai ser para um ácido. Tá? Como assim? Não entendi. Tá? Então vamos começar aqui, tipo HCl. Por ele apresentar esse H+, ou seja, aquele H, vai colocar o quê? Ácido. Então esse H representa que é um ácido. Esse Cl, tá? Lembra? O H é a parte positiva, o Cl é a parte negativa. Então esse Cl-, tu vai lá na tabela periódica, geralmente na parte de trás dessa tabela. Vai olhar uma coisinha chamada tabela de ânions. E tu vai procurar o nome desse Cl-, tá? Vai lá procurar, tabela de ânion, tá? Procura ali. Cloreto. Então o que vai acontecer? Cloreto. Não pode ser ácido cloreto, não. Mas olha aqui, final eto, tu vai olhar para essa tabela aqui. Se ele é eto, vai trocar para quê? Hídrico. Então o nome correto desse ácido é o quê? Ácido clorídrico. Tá? Vamos de novo. Isso aqui vale tanto para oxiácidos quanto para hidrácidos. Esse aqui era um hidrácido. Vamos ver um oxiácido. H2SO4. O que nós temos? Nós temos aqui a parte positiva, aqui a parte negativa. Tá? Pela parte positiva do H, nós temos que isso aqui é um ácido. Então, todo ácido vai começar com a palavra ácido. Então, procura lá. SO4. Tá? O que ele é? Tá? SO4 é sulfato. Tá? SO4 é sulfato. Só que esse aqui vai ocorrer um pequeno detalhe. Sempre que teu ácido tiver S ou P, tá? Tiver S ou P no nome, tu vai, antes de tu colocar, tu vai colocar o R. Como assim? Então colocamos aqui, ó, como é que ficaria? Sulfato. Sulfato. Então vamos agora fazer a troca. Cortamos esse, então fica ácido sulf. Como tem S, vai o R. O ato úrico. Sulfúrico. Mas isso acontece com ácidos que eu tenho o S, que é meu enxofre, e meu P, que é meu fósforo. Tá? Vamos pegar o mais simples. HNO3. Não tem S nem P, então a troca é direta, é só seguir ali. Primeira palavra, ácido, devido ao meu H. NO3, procura lá na tabelinha de ânions, vai lá, tem que procurar. Vai lá achar NO3 com o nome de nitrato. Então tu vai colocar nitrato e vamos fazer a troca. Final ato por ico. Então tu corta o ato e bota ico. Então qual é o nome do ácido? Ácido nítrico. Tá? Então é assim que tu vai fazer sempre todas as trocas. Então, eto por hídrico, ito poroso, ato
decorar isso aí, meu Deus, só lembra o seguinte. O preto cilíndrico é o mosquito teimoso que o pato tem no bico. Então só lembrar disso, que tu sabe toda a troca e toda a nomenclatura dos ácidos. O único detalhe para te cuidar é, se ele tiver enxofre ou fósforo, S ou P, antes de fazer a troca, nesse espacinho aqui, tu bota o R. Só isso. Tá? Então, tivermos agora ao contrário. E se tivermos que, da fórmula, aliás, do nome, fazer a fórmula, o que nós teremos? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter ácido nitroso. Nós vamos usar aquela tabela que nós já tínhamos, tá? E vamos ver aqui, na parte do ácido, nós temos o quê? O H+, que ele é mais, porque ele é um positivo. Da parte nitroso, tu vai pegar a tabela periódica, olhar na parte de trás dela, na tabela de ânions, e vai procurar. Mas tu não vai achar nitroso. Tu vai achar o quê? Afinal, oso, ele era ito. Então tu vai ter que procurar nitrito, porque esse oso foi trocado por ito, que é o que tinha feito antes para dar o nome aos ácidos. Agora a gente está fazendo o processo ao contrário. Então procura lá, nitrito. Tu vai achar o quê? NO2. E o que tu acha em cima dele? Porque ele é a parte negativa, ele é o ânion. Então ele é o quê? Menos. Esse menos é -1. Acabou aí? Não. Tá a maior parte feita. Para acabar, vai ter o quê? Esse 1 diz quantos H's ele é. E esse aqui diz quanto é o teu ânion. Então, no caso, vai ter um H e o meu NO2. Essa é a fórmula. Como é que fica ácido clórico? Sempre o H ele vai ser +1. Da parte do clórico. Clórico, ele era o quê? Ato. Então, tu vai procurar o quê? Clorato. Tá? Ali o clorato, tu acha ali que ele é o quê? ClO3. Tá? Isso tudo procurando na tabela de ânions. E daí tu acha ali, esse, o que tem lá em cima? Ele tem o quê? -1. Então, esse 1 daqui diz quantos H's tu tem. E como o H é sempre um positivo, o teu ânion sempre vai ser 1. Então, tu vai ter o que de fórmula? Vai ser HClO3. E o último aqui, ácido fluorídrico. O H, ele é um positivo. Fluorídrico, ele é hídrico, quer dizer que ele era eto. Então, tu vai procurar o quê? Tu vai procurar o fluoreto. Fluoreto, procura a tabela de ânions, parte de trás da tua tabela periódica, vai achar ali F-. Esse 1 daqui diz quantos H's tu vai ter. Então é o quê? HF. Ah, mas tem algum que é diferente? Tem algum que o ânion é maior? Tem sim, tá? Como, por exemplo, se tu tiver do ácido, no caso, pode ser o sulfúrico, tá? Lembra aquela regra do enxofre do fósforo, S do P, do UR. Então, o que tu tem que procurar? É o H e vai procurar o quê? Sulf. O UR tu tira, porque ele é só o nome do ácido que tu coloca, então o UR tu tira. Ele era ico, então passou a ser ato. Então, vai procurar o quê? Sulfato. Sulfato é o quê? SO3, 2 negativo. Então, quer dizer que tu vai ter o quê? Tá, aliás, SO4, 2 negativo. Vai ter o quê? H2SO4.